Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para quem não me conhece, sou a doutora Audrey Azevedo, psicóloga, suicidóloga. Mais uma vez aqui com vocês na nossa série, na Vivax TV, no nosso Pod Vivax. Para quem não nos conhece, quem nos assiste, na nossa série, doutora Adriana... Uma viagem chamada Vida. Isso. E agora, no episódio de hoje, nós vamos falar mais especificamente da idade dos 6 aos 13 anos. Isso. Fantástico. Então, vamos lá nessa aventura, mamães, papais, tutores, né? Quem se interessa, que não é só tristeza, tem muita alegria, muito conhecimento, muita informação pra gente levar. É uma fase tão gostosa, dos 6 aos 13, Exato. onde começam os porquês, né? Meu Deus do céu, e quantos porquês que nem nós sabemos as respostas para todos eles. Mas por que, mãe? É por que, pai? É por que, mãe? Exatamente. Mas é uma fase tão gostosa. E a voz deles, gente? É. Né? A admiração. Mas também começam a aparecer aí alguns efeitos, alguns sintomas daquilo que eles já presenciaram de uma maneira não tão boa, negativa, podemos falar, para não falar de uma maneira ruim, né? Ali um pouco antes, talvez ali, como nós comentamos no outro episódio, no ventre ainda, na gestação, né? Ali dos 0 aos 6 anos. Então, começam também a aparecer ali a fase da escola, dependendo de como ele veio até aqui, dependendo de como foi essa estrutura até aqui, ele vai chegar mais seguro ou menos seguro. Teve algum caso assim no nosso consultório, doutora? Olha, dos 6 aninhos, quando a criança está chegando na pré-escola, é muito interessante a gente conversar sobre a fase da libertação, né? Da mãe deixar o filho na escola. Eu falo a libertação porque a criança vai começar a ter os amiguinhos, vai deixar de ficar 24 horas com a mãe, vai começar a ter a vida social. Sim. Como é que essa mãe lida com essa separação e como é que a criança de 6 anos também está lidando com essa separação? E é legal a gente ressaltar que como a gente pode deixar essa criança mais segura para entregar essa criança na escola, explicar como que vai ser esse novo ambiente, como vai ser a adaptação, como vai ser uma nova pessoa cuidando dela. A gente pode falar assim, nos 6 anos, a criança ainda tem aquela dependência de querer as coisas e pedir coisas, né? Sim. Como que vai ser essa responsabilidade fora de casa? Apesar de que também nós sabemos que hoje em dia a nossa realidade, eu acredito que a porcentagem maior das nossas crianças estão indo mais cedo, né? Já, assim, a gente acha, assim, o normal seria, não é normal, vai, assim, até a fase escolar mesmo, quando na nossa época, talvez, não aqui já, como fala, retratando a nossa, revelando a nossa idade, mas assim, né, eram os 6 anos, mas assim, hoje tá um pouco mais cedo até por conta das mulheres que querem ir, né, mas, digamos assim, até aqui era aquela escolinha, era aquele lugar com menos crianças, ou talvez até lugares onde tinham mais tias, professores, como que chama? As cuidadoras, né? Os cuidadores, isso. E assim, talvez tinham mais assim, e era aquele carinho, não é que é um carinho, não que quando chega no 6 na escola não tem, mas a gente sabe que, né, antes disso tem até o número de criança menor na sala de aula, ali no ambiente. Então ainda tem, mesmo que as crianças estejam indo mais cedo, tem uma diferença. Quando chega aqui, já é a famosa primeira série, agora mudou. Hoje é a primeira, com 6 anos, a criança está na primeira série do ensino fundamental. Então, e aí já é aquela sala maior, onde tem a professora. Às vezes, eu já ouvi dizer também que não se deixa mais chamar de tia, agora é professora mesmo, né? Eu já ouvi dizer que tem algumas que até mudam já, mesmo nessa primeira, tem alguns colégios que a criança já é o ambiente, a aula ambiente, onde a criança já sai, pega o materialzinho dela e vai para outra sala. Olha quanta mudança numa criança, assim, e de um ano para o outro. Onde ela era tratada ali como bebezinho, né? Como criança, então ainda brincava, não tinha muita, talvez, responsabilidade. Não que as escolinhas não tenham esse papel, mas é diferente, é diferenciado. E aí, de repente, ela se vê numa sala imensa. Se a gente vai para as escolas estaduais, então, aqueles muros de concreto,
Que as escolas, quem é de São Paulo, não sei como que é aí fora, mas assim, São Paulo, assim, as escolas estaduais, aqueles muros de concreto, né? Aquelas salas de aula. E que assim, imagina uma criança onde era sem ali, tava no aconchego, e de repente vê, onde toca aquela sirene, eu não sei como que era na sua época, doutora, mas na minha era uma sirene. Olha, na minha época, doutora Aldrin, faz muito tempo. Minha época faz muito tempo. Estamos ali, doutora Adriana, estamos ali. E, gente, aquilo tocava e não parava mais. E aquela sirene, assim... eu não me recordo dessa fase, mas eu me recordo que eu tenho uma irmã que é a Adriana, sua xará. Aliás, vamos convidá-la, doutora, aqui ao vivo, porque ela é pedagoga, professora e pedagoga. Então, assim, ela pode nos auxiliar muito e dar a opinião dela na questão ali profissional dentro exatamente nessa fase onde nós estamos falando. E eu me lembro, assim, quando eu ia deixá-la, e era uma imensidão, e você via aquele cotoquinho, assim. Então, assim, e eu era irmã. Imagina uma mãe vendo o seu cotoquinho, essa separação. Imagina a criança. Então, o quanto é importante a gente conversar, explicar, avisar, né? E muitas das vezes não tem a condição de, assim, os amiguinhos que vinham ali daquela escolinha estarem com ele nesse novo ano. Então, assim, olha quanta mudança, de repente, e de um ano para o outro, porque tem criança que faz 6 anos no final do ano. Por isso que é legal ter uma adaptação, né? Sim. Um pouquinho cada dia. E agora está entrando com 6 anos, as crianças estão sendo alfabetizadas. Então, tenha também essa responsabilidade da mãe, a ter a paciência da criança. Eu falo que o primeiro ano é o ano do desenhar. É o desenhar com a tia, é o desenhar com a professora, é o desenhar com a mãe, desenhar com o pai, porque ali tudo é uma fase bonita, que é tudo diferente. Agora ela vai ter o caderninho, ela vai ter uma responsabilidade, porque do primeiro aninho até a faculdade não para. Não para mais. Então, agora depois da faculdade não também, não para mas mais. O dever agora. Agora tem a responsabilidade. E como que a gente vai ensinar essa criança a ter a responsabilidade? A ter o horário para ir para a escola, o horário para levantar primeiro, né? Ir para a escola, responsabilidade com material escolar. Mas aí, doutora, eu acho que assim, o X da questão aqui também, além dessa criança, é a gente dar esse respaldo para as mães, né? Para as mães, tias, tudo. Avós, madrinhas, tutores. A gente sempre fala, porque não necessariamente ali a criança está nessa fase com a mãe. Confesso aqui para a doutora que o meu nicho, ali, quem chega mais no meu consultório não é a criança, são os pais, a mãe, né? Os pais, assim, quem cuida mesmo dessa criança, ou a criança depois, quando já é adolescente, aí com os 17, 18 anos, aí chega. Então, assim, eu não tenho muito depoimentos de crianças, né, no meu papo de consultório. Eu não sei como que é o nicho da doutora, mas o meu não é muito assim de eu acolher a criança. O que eu vejo muito é a dor da mãe passada inconscientemente, indiretamente para essa criança. Então a gente acaba entendendo essa criança através desse perfil dessa mãe que chega até mim, porque elas chegam dilaceradas. Eu fiz 2 trabalhos voluntários na minha carreira com crianças que foi no CAPS. E crianças sofridas onde me dilacerava a alma, eu costumo falar assim, quando eu via que aquela criança não queria retornar muitas vezes. E ali você percebia a dor e como era difícil da gente acalmar aquela criança quando chegava e depois saber que ela ia voltar para esse mesmo lar. E ali você percebia a dificuldade que existia dessa mãe, desse pai, de ensinar, de acolher essa criança. Então, chegavam crianças 4, 5 anos e reclamando que, tipo, não tinham dormido. Então, assim, não tinha muito respaldo ali. Então, assim... eu fiquei na rua até não sei que hora, esperando meu pai, esperando minha mãe, esperando assim. Então, assim, quando chegava, dormia. Não tinha feito muita coisa. Então, assim, eu fui para esse lado de maior, cuidar da mãe, cuidar do pai,
mas ao mesmo tempo eu podia meio que entender, imaginar essa realidade através dos relatos, porque essa mãe lá na frente chorava por não ter conseguido essa parte aqui, salvar essa criança. E como essa criança, que nós estamos falando aqui dos 6 aos 13, com 10 anos ela começou a ficar na rua, aí tem a fase da rebeldia, tem a fase que muitos caem nas drogas, onde muitos já começam a trazer coisas, eu ganhei do amiguinho. Então, assim, fora aqueles outros que, ou então se fecham neles mesmos, com eles, no mundo deles mesmos. Como que é como são os seus relatos? O que chegam para a doutora nessa fase? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola estadual, que é da 1ª à 4ª série, só o ensino fundamental, e foi assim, bem tranquilo. Trabalhei lá como psicóloga, e era uma escola estadual. E vou te falar, é bem estruturada. Diretora, tinha uma organização. É na Zona Norte. Se chama Maria Paula Marcondes Domingues. É uma ótima escola, por sinal. Eu tive o privilégio de trabalhar lá. E são crianças carentes, né? De famílias carentes. Mas a escola dava um apoio. Então, bacana. Tinha um cuidado ali. Mesmo que a criança venha de famílias assim que tem de vulnerabilidade, pessoas que eram alcoólatras ou eram adictos, mas tinha um cuidado com a escola, com essas crianças. Então, a criança problema não era uma criança separada da outra, muito pelo contrário. A gente fazia o grupo ajudar essa criança, acolher dentro da classe. Então, a criança que era mais rebelde dentro da classe, e a professora antigamente rechaçava ou colocava de castigo, a gente tentava entender por que ela estava nervosa naquele dia. Muitas das vezes, doutora Alder, na escola, eles chegavam nervosos porque não tinham almoçado. Sim. Então, a maioria chegava na escola para poder comer. Então, você imagina, não é uma dor só de morar em tal lugar, mas era a dor da fome. Exato. E você tendo esse olhar diferenciado dentro de um ambiente escolar, é fundamental, porque a criança vai chegar na escola, não vai chegar com raiva. Ela vai saber que lá ela vai ser acolhida. Sim. Consequentemente, ela vai aprender melhor. Sim. Então, o meu relato em função desse tipo de situação, o meu foi um olhar positivo perante aquela diretora, aquela coordenação. Eu não tive muitas experiências diretamente com a criança, mas é o que eu falo. Depois eu acolhi as mães que têm filhos nessa faixa etária, e aonde eu falo assim, aí a gente percebendo e analisando e fazendo a terapia com essas mães ou tutores, volto aqui, né, ressaltar, o que eu percebia? Que mas ele é rebelde, mas ele tá ou se automutilando, né, autolesionando. Mas por quê? Então, a mãe ela chega fazendo terapia, a mãe, o pai, o tutor, chega procurando o tratamento, mas aí, analisando a vida, a gente percebe assim, que essa criança foi para as drogas, foi para a rua, foi, infelizmente, para o crime a nível de roubo mesmo, de pequenos furtos, porque é uma idade onde, assim, infelizmente, hoje você precisa ter para ser. Então, imagine só que maturidade tem uma criança de 8, 9, 10 anos para entender assim que aquele amiguinho tem o olhar das menininhas mais focado para ele, porque ele tem uma mochila bacana, porque ele tem um tênis bacana e ele não tem. Se ele não tiver um lar estruturado, se ele não tiver ali pessoas, né, essa rede de apoio que estruture, que explique para ele, que dê essa base para ele, é fato que ele vai procurar isso fora. E nem sempre com a maturidade, não, eu vou esperar meu tempo de trabalhar e aí eu consigo, e aí eu só aceito. Não, porque isso gera uma revolta, gera um não pertencimento na criança, gera uma inferioridade, então, e sem entender por que ele é inferior, porque se ele não tem essa base para explicar que cada um é cada um e nem por isso ele é menos ou mais do que o outro, é uma questão financeira e não de caráter. Então, assim, se ele não tiver isso, ele vai entender que sim, o mundo você é visto, você tem mais amiguinhas olhando para você, você tem mais menininha, você tem mais menininho, se você tiver
algo a mais. Então, o que eu percebi era isso, é que quando a gente ia conversar com essas mães, com esses tutores, eu percebia a falta de base desses filhos, os quais elas vinham fazer a terapia por conta desses filhos que estarem dando problema. E aí eu falava, mas você já parou para ver o porquê que ele tá dando problema? O que ele tá buscando lá fora? Por que ele tá se autolesionando? Por que ele tá, assim, quando ele faz isso, por que ele esconde? Ele não quer morrer, porque se ele quisesse morrer, ele já tinha se matado. Ele não quer morrer. Ele tá chamando a atenção, ele tá gritando por socorro. E aí você vem fazer terapia? Então, assim, o que ele tá buscando? Ele não tá dando trabalho. Então, cabe aqui a gente, assim, e eu acredito que a doutora também receba muitas mulheres falando dessa infância, talvez, ou relatando algo sobre os filhos, não necessariamente só nessa faixa, mas assim, a gente percebe o quanto essa faixa etária vai afetar a próxima, que é o nosso próximo, que aí já é a nossa... A gente já vai para a adolescência, já. Né, dos 13. Eu acho que quando elas chegam já com esse relato, eu fico tão feliz, porque pelo menos ela está tendo um olhar para aquele problema. Exato. Se ela não soube cuidar dessa criança e ela chegou nesse estágio, ela está tendo a oportunidade de falar a dor dela. Exato. Geralmente o filho é o espelho dos pais. Sim. Então ali ele está mostrando a dor que sentiu dentro da família. Exato. O cuidado. Dentro dessa questão, a gente vai ensinar também, questionar, eu acho que é a melhor maneira de falar. Questionar essa mãe, como que ela tá criando essa criança, ou como ela tá dando um olhar com carinho para essa criança. As crianças que chegam no consultório com essa demanda é falta de atenção, ela tá gritando por um cuidado que ela nunca teve. Então, se os pais brigam dentro de casa e eles só os dois gritando, aquela criança lá tá de ouvinte. Ele vai gritar mais ainda para chamar atenção. Se esses pais não começarem a olhar para ela, ela vai começar ou se mutilar, ou de algum jeito ela vai fazer alguma coisa para chamar atenção. Exato. Até porque eles estão naquela parte do aprendizado vicariante, né? Então, tipo, eles vão exatamente nos copiar. Exatamente. Então, assim, não adianta depois os pais, os tutores virem e falar assim, nossa, mas eu fiz de tudo. Não. Se tivesse feito, e assim, e mais uma vez a gente volta a falar assim, não é aqui ninguém tá julgando, porque a gente sabe que cada realidade é única, então a minha pode não ser a da doutora e vice-versa, e assim como a de muitos que vão chegar até nós, né, esse vídeo, voltamos a falar, é atemporal, então vai chegar até você na hora que tiver que chegar, mas é importante a gente ressaltar aqui que nós estamos aqui hoje falando da saúde mental e emocional. A gente está fazendo a intenção dessa série, que é a chamada vida, né? Numa aventura chamada vida. Então é assim, é falar assim, gente, cada fase nossa, desde a uterina, ela tem uma responsabilidade na formação desse adulto. Porque a gente, assim, começou essa ideia de falar sobre essa saúde no sentido dessa série, porque o quanto a gente está vendo um adulto estressado, o quanto nunca se teve tanta estresse, tanta depressão, tanta ansiedade, tanto suicídio, né, nessa faixa etária até os 25. E aí a gente decidiu, né, doutora, falar assim, mas isso não é agora. Muita gente culpa a pandemia. Não foi a pandemia que desencadeou. Ela pode ter ali colocado uma lenha a mais ali na... Mas sabe que eu acho que na pandemia os pais ficaram dentro de casa e começaram a descobrir quem eram os filhos, na verdade, né? E o pessoal que estava tribulado assim, fazendo tudo, na pandemia deu uma sossegada. Então, se você tinha um sintoma, às vezes você nem prestava atenção, deixava passar batido. Mas como na pandemia todo mundo deu uma sossegada, aí eu comecei a perceber o que você tem, o que meu filho tem, o que minha mãe tem. Porque antes eu não tinha um olhar. Exato. Né? Eu acho que tem essa parte também, né? Que a gente precisa conversar sobre isso. Como está chegando dentro do consultório, nesse primeiro ano pós-pandemia, os casos eu não sabia que meu filho agia desse jeito, eu não sabia que meu filho não comia, eu não sabia que meu filho fumava, usava droga. Por quê? Porque eu nunca fiquei tanto tempo com meu filho. Exato. Mas às vezes a mãe não trabalhava ou estava em casa, mas o filho
estava na rua. E aí o filho precisou ficar dentro de casa por causa da pandemia. Também. Nessa parte, eu acho que a pandemia foi legal. Sim. Porque de um jeito ou do outro, o mundo parou para você prestar mais atenção no outro. Eu acho que, aliás, que independente aqui de cunho religioso, eu acho que o universo quis, a proposta, acho que foi essa. Nem todos entenderam, mas eu acredito que a proposta do universo com essa pandemia tenha sido isso. Tenha sido fazer a gente parar, porque de livre e espontânea a gente não, né, vontade a gente não para. Então foi fazer quem tem essa sensibilidade maior parar e se autoanalisar e analisar ali o seu convívio mesmo. Né? E a doutora falou uma coisa muito importante também, essa questão da alimentação. Quantos adultos não chegam, quantas crianças, desenvolvem aí doenças, alergias, e a gente vai falar, meu Deus, mas por que agora? Por que assim? Gente, o quão é importante essa interação, família, apoio, na questão da saúde física, já chegando na saúde física, porque assim, como chegam alergias até você? Como que chega? Não é através do alimento. A gente pode até marcar uma outra série depois para falar sobre isso, porque assim, ali é uma coisa assim, quando o seu cérebro já entende que ele precisa achar um motivo para te avisar, para desencadear com mais facilidade, com mais rapidez, para colocar para fora com mais rapidez. Então ele busca um alimento que você ingeriu e fala assim, então ele tem uma intolerância a esse alimento. Mas na verdade a intolerância já vem de tudo que você vem engolindo e que na verdade não está sendo bem digerido por você. Então como que essa criança desenvolveu uma asma, uma bronquite, uma alergia, uma rinite? Porque o que essa criança tá presenciando no seu dia a dia? E eu não sei a doutora, mas eu tenho certeza que sim também, que através da Vivax TV tá chegando assim vários depoimentos, mensagens. Mas doutor, e aí, o que a gente faz? É muito fácil falar. Eu, pelo menos, tenho recebido muito assim mensagens. Por isso que eu bato muito nessa tecla aqui, de que assim, a gente sabe que a realidade não é tão... Não vamos romantizar a realidade do nosso país, que é realmente um pouco complicado, eu entendo. Mas, gente, se existe amor, se existe, que eu acredito que sim, por esse filho, né, por essa criança, tem como, e a gente já vem de uma criação sofrida. Então você ouve o quê? Mas eu cresci num lar desestruturado, eu cresci num lar onde meu pai era separado, minha mãe era separada, meu pai era alcoólatra. E você vai repetir isso? Você vai repetir esses gritos? Você não vai fazer absolutamente nada. Eu sei que a sua saúde está dilacerada. Eu sei que a sua mente está dilacerada. Mas você vai repetir? Ao invés de você olhar e falar assim, mas eu não tive nada disso e sobrevivi. Que eu ouço muito. A primeira reação da pessoa chegar na terapia é assim, mas eu não tive, agora é uma geração de mimimi. E sobreviveu, hein? Não viveu. Você percebe? Eu vivi e sobrevivi. Agora é muito mimimi. Agora é muito não pode isso. Gente, mas é seu filho, é seu neto, é seu sobrinho. Então você passou, e porque você passou, você vai fazer o outro sofrer também. Você já sabe a dor, você já sabe o que vai dar lá na frente, é isso. Então, vamos pensar diferente, vamos entender agora que eu tenho certeza que que em 10 anos, 15 anos, a internet não era tão fácil acesso como é hoje. A gente tá uma gugada, acha a Adriana e a Audrey na Vivax TV, falando gratuitamente, dando, né, assim, esse tipo de informação que talvez, eu não sei a doutora, mas talvez eu não tive quando eu tive as minhas. Não tinha um canal ali para ficar acompanhando, saber o que faz. Minha mãe não teve essa conversa, porque ela estava na época dela tá estressada com as crianças pequenas. Posso contar um caos? Deve. Eu gosto de cantar Por caos. Por favor, não sou Rolando Boldrin, até porque mas é papo de consultório, então vamos embora. Rolando Boldrin gostava de contar o caos, eu também gosto. É interessante que você falou da alergia, e tem um relato que uma mãe chegou dentro do consultório do médico, do pediatra, com o bebê todo escamando, a pele escamava. E já tinha levado um dermatologista, levou em outro. E esse médico era um senhor bem idoso, ele tinha já uma visão mais de médico da família. E perguntou para a mãe como é que era. Não, ele come bem, ele toma banho, tal. E aí falou, mas quem cuida dessa criança quando a senhora está trabalhando? É minha filha de 10 anos. Aí chamou a menina para dentro do consultório, e aí? O que você faz com o nenê? Falei, ele é muito chato, ele só chora, eu deixo ele no cercadinho.
Ah, você deixa ele no cercadinho? Eu só dou comida para ele e deixo ele no cercadinho. E a gente está falando na realidade da pessoa que não tem uma babá, não tem alguém estruturado para cuidar. Aí ele falou assim, pois bem, ele fica lá sozinho o dia inteiro. Aí eu só troco a fralda e deixo ele lá. O médico falou, então eu vou receitar óleo Johnson e você vai passar óleo Johnson e um pouquinho de... Mandou colocar um pouquinho de açúcar. 3 vezes por dia você vai fazer massagem nesse nenê. 3 vezes por dia você dá um banhinho e tal. Daqui 1 mês você volta. Voltou, o nenê tava lá. Não foi o óleo Johnson. Eu ia falar isso. É o carinho. Então, quando a gente fala de alergia, a gente fala de várias questões que acontecem com a criança. Como está sendo esse carinho? Como está sendo esse cuidado? Então, a gente voltando naquela parte de deixar a criança na escola, independente de que escola for, é a primeira vez que a criança está indo embora. Deixa uma peça de roupa sua e deixa com a professora. Olha, se a mamãe não estiver aqui, você está aqui, você sente o cheirinho da mamãe, mas você está no lugar seguro. E vai devagarinho mostrando que, mesmo longe, você está perto. Sim. Mas essa questão do carinho, do cuidado, da que a gente falou no último podcast, da maternagem, vai fazer toda a diferença no corpo dessa criança. Totalmente. E a nível de personalidade também, porque aí lá na frente a gente vai descobrir se é um adulto hiperativo, se é um adulto inseguro, se é um adulto mais seguro, se é um adulto, como que eu vou falar, mais retraído, onde ele tem medo de se expor ali na hora de trabalhar, no âmbito profissional. Como que ele é? Ele é seguro no que ele faz? Ele encontra ali o espaço dele? Ele demonstra o que ele sabe fazer? Quantos e quantos profissionais a gente não vê sair da faculdade, tem o conhecimento dele, ele sabe, mas... né? Assim, não vai. Você fala, meu Deus, ele tem tudo para ir, ele tem conhecimento, mas não vai, porque é inseguro. E aí lá na frente a gente conta que isso, né? Porque assim, para tudo, os nossos, né, seguidores aí, quem for assistir, a gente quer passar aqui a informação de que assim, gente, toda reação do ser humano tem a ver, tem um porquê. Então, se de repente ele tem alergias, se ele tem essa intolerâncias, a gente já estudou e tem estudos que comprovam que é mais ali parte respiratória também, né? Mais problemas com a mãe. Então, se essa criança depois desenvolve um vício, que é nessa fase que nós estamos, dos 6 aos 13, por incrível que pareça, é uma fase onde dá esse clique, dá essa, né, aperta esse botão dos vícios mais pesados, digamos assim, para as drogas mais ilícitas, o cigarro mesmo, que já é, né, um vício, o álcool, que é super fácil também, que começa aí nessas baladinhas, nesses encontros, nessas resenhas que hoje a gente ouve falar, né, que pode ser em qualquer lugar, qualquer garagem de amiguinhos, mas já desencadeia ali, essa criança está buscando o quê? O pai. Então, assim, é importante, porque até agora a gente falou muito da mãe, mas assim, os pais entram aqui, ó, começa aqui. Eu tenho um exercício legal, doutora Audrey, que pra gente criar um vínculo, assim, de pai e filho, geralmente, agora a configuração familiar, antigamente eram 6 filhos, agora eu tenho 3, mas agora... Eu 2. Então, como que você estabelece um vínculo, ainda mais o homem com o filho? É legal, assim, pegar um dia da semana e levar essa criança para passear e pergunta para ela o que ela gosta mais aí de comer. Faz de conta. Vamos levar essa criança, só o pai e o filho. Dentro desse ambiente lá, come com o filho. Pode ser a filha também, né, doutora? A filha, o filho. Se você tiver mais tiver 2, 3, faça cada dia com um. Descubra o que teu filho gosta de fazer. Mas aí você vai nesse ambiente ou nessa situação aí e vai descobrir o que teu filho gosta. Lá, vocês vão trocar confidência. E fala, olha filho, eu tenho uma coisa para te contar interessante que você não sabe da minha vida. O papai gostava de jogar bola, ou eu fui goleiro, alguma coisa assim que cria um vínculo. E aí o filho vai ver que ali naquele olhar, ele fala, poxa, meu pai me trouxe, ele sabe que eu gosto, tá me contando uma coisa legal. Sim. Aí você pega o outro filho, um outro dia, sozinho, vai num lugar que esse menino gosta, ou essa menina gosta, cria um vínculo. Sim.
Você vai ver que quando você trocar o olhar com o teu filho dentro de casa, fala assim, independente do que acontecer, meu pai gosta de mim. Exato. Mas nessa situação que você tiver com o filho, mostra para ele que você gosta dele. Você conta alguma coisa interessante sobre você e antes de ir embora fala, olha filho, eu te amo. Que gosto bom muito esses de momentos você. com você, né? Então, depois, Aldra, isso é uma poupança, eu falo. Dentro de casa, eu tenho 3 filhos. Tem 3 homens dentro de casa. Então, a troca... Então. Tenho 4 meu marido. A troca de olhar que você tem, você não precisa brigar. Você já olha, ele já sabe. Porque a gente criou um vínculo de confiança. Sim. Não foi de medo, de eu me impor. Não, eu sei que eu posso contar com meu pai pode contar comigo. Não é só contar uma história, mas eu vou estar presente em todos os momentos. Fantástico. Isso que a doutora falou, há um tempo atrás eu estava fazendo um outro tipo de estudo e com figuras. E tinha um grupo de adolescentes que tinham sido mais machucados, ali, maltratados pela vida, enfim, várias situações. E tinha uns que já eram mais... Não, e isso aqui eu não estou falando de situação financeira, não. Era só apenas uns que tinham sido mais judiados, maltratados pelos pais, pelos tutores, e outros não. As mesmas imagens mostradas para um e mostrado para outro, eles interpretavam, assim, você via uma mulher grávida olhando para a janela, né? Tem aí nos testes que a gente faz, né, de psicológico. Aquela criança que tinha sofrido mais na infância ali, na infância não, ela já estava na infância, mas assim, que já tinha uma infância mais sofrida, ela interpretava aquilo, ela ficava imaginando, nossa, a mulher tá ali pensando como que ela vai criar o filho, como ela vai, né, enfim, uma série de só coisa negativa. A outra criança falava, nossa, ela vai ter um bebezinho, ela deve estar pensando no nome. Essa herança que a doutora falou, perceba como essa herança vai, porque assim, é exatamente isso, essa herança, se a gente fizer esse exercício, nós vamos estar construindo essa herança, que a doutora falou. Mas se nós não fizermos esse exercício, e olha como, da maneira como nós tratarmos os nossos filhos, enfim, olha como já essa herança está sendo automaticamente também construída, e a nossa responsabilidade, porque se você grita com uma criança de 1 ano, você não precisa nem gritar. Se ela faz alguma coisa e você franze a testa, na hora ela vai olhar para você e vai acabar a graça dela ali. Ela vai fazer uma birra e ela vai desmoronar. O cérebro dela na hora fecha. Para de liberar a adrenalina ali, dopamina. Ela para na hora. Porque ele parou... naquele momento a felicidade foi cessada. E aí ele entendeu ali que a sua ruga, sabe? Aquela enrugada, aquela expressão. Você não precisa falar. A expressão que você fez... ele fez alguma coisa. Aí você imagina que se uma criança de 1 ano consegue entender a sua expressão, você imagina todos os dias você brigando, discutindo, você ouvindo que a vida não é fácil, que o dinheiro não vem, não nasce em árvore, que a pessoa tem que ralar muito para conseguir o pão, que tem que dar valor. A gente sabe de tudo isso, mas dá para passar todas essas... Não precisa falar que o dinheiro não cresce em árvore. Eu fui criada assim. Dinheiro não cresce em árvore. Você tá achando o quê? Que eu sou banco eletrônico, caixa eletrônico, sabe? Não precisa. Tem maneiras de você falar. Vamos dar valor ao dinheiro. Não é assim. Ali a gente não é tão... A criança não precisa se sentir um fardo. Exato. O modo como você fala com a criança, ela vai achar que ela... tem um caos. Agora um caos? Um caos. Eu Vamos, sei, doutora caos ainda. Doutora Adriana Cacetani. Adriana caos. Vamos trazer um bolinho por baixo? Por favor, um cafezinho, produção. Tem um relato de um menino de 12 anos que... a mãe é separada do pai e ele sempre ouve que o pai não paga pensão e ele é culpado disso. Ele se acha um fardo e ele veio, e a sua especialidade, com a fala de suicídio. Ele falou, por que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho valor. Minha mãe, eu só dou problema para minha mãe. Ela tem gasto comigo. Então, se cai alguma coisa no chão, por que você quebrou? Isso custa dinheiro. Não vai tomar banho e demorar porque isso custa dinheiro. E você percebeu que seu pai não paga, né? Então... E aí você faz a criança se sentir culpada. Exato. E ela não tem culpa nenhuma. Exato. Né?
E isso vem da gestação. Hoje, exatamente hoje, às 7h30 da manhã, aqui de São Paulo, horário de Brasília, São Paulo, eu atendi uma paciente que ela, até então, ela achava, hoje com 30 anos, mas na cabecinha dela ela achava, hoje ela mora na Austrália e sempre faz de tudo, quer correr para bancar os pais aqui, para sustentar os pais aqui no Brasil. E o pai é alcoólatra, a mãe com depressão, e ela fala, não, eu preciso, olha, como que a minha mãe vai sobreviver com meu pai, blá. E aí a gente foi conversando e fazendo terapia, aí ela chegou num momento, assim, onde na gravidez dela, ela descobriu, aí eu falei, como que foi, né? A gente vai indo lá atrás, papo de consultório, a gente vai trazendo, e aí ela falou assim, doutora, a minha mãe conta que com 20 anos, quando ela engravidou, o meu avô não aceitou porque ela não era casada. E isso há 60 anos atrás era né? Se hoje a gente ainda encontra, imagina. Aí ela falou assim, e aí o meu avô colocou ela para fora de casa, falando que ela não era mais filha, falando que ela como que ele falou? Sujou o nome né, o sobrenome dele, enfim. E a minha mãe, ela ficou sem saber o que fazer. E assim, a vontade dela, assim, ela relata até hoje, eu cresci ouvindo, ela falou pra mim, eu cresci ouvindo que assim, eu acabei com a relação dela com o pai dela. Aí eu falei assim, nossa, que interessante, você cresceu falando isso, né? Então a gente foi, tudo, mas lá quando ela tava um pouco mais alinhada e estruturada, eu falei assim, agora, que culpa tem você da sua mãe ter se deitado com seu pai? Quem acabou com a vida? Eu acredito que ninguém tenha acabado com a vida, mas se tem alguém que acabou, quem é que acabou? Foi você? Ela fez assim, A sua mãe falava isso porque era de acordo com as dores que ela... Como foi a base dela? O que ela aprendeu? E nem por isso ela falou não para sua vida. E como a fala abusiva destrói uma família, né? Exatamente. Destrói uma vida. E é o que a doutora falou, abusiva. Porque assim, olha, se você não fizer isso pra mim, eu morro. Eu não tenho condições mentais de trabalhar. Então é aquela, desde os 13 anos, essa menina trabalhando pra sustentar. Aí esse pai, vendo essa mãe, hoje esse casal, né? Pai e mãe dessa minha paciente. Então eu vejo esse pai vendo essa mãe que... Só que esse pai amoroso, acolheu, deu um jeito, ela me contando. Eu falei, tá, e o seu pai? Não, doutora, meu pai correu, pegou empréstimo, me conta que ele correu, pegou empréstimo, construiu 4 paredes lá e tirou a minha mãe da casa do meu avô, porque já que ele já tinha sido mandado embora mesmo. E minha mãe falava que não me queria, que não queria o bebê, mas o meu pai conversava, abraçava minha mãe, conversava na barriga, e minhas tias contam que meu pai fazia isso mesmo. Enfim, ela falava assim, então eu tenho... boas lembranças do meu pai, ela fala assim, mas da minha mãe eu me sinto culpada, eu tenho que fazer algo. Eu falo, olha o peso que essa criança carrega, e essa mãe, olha o relacionamento abusivo, né, pra gente ver que não tem relacionamento abusivo só entre casal nesse sentido, porque essa criança, essa moça, essa adulta, 30 anos, e ela estava me relatando que ela passou uma vida... Não, ela chegou até mim hoje, no dia de hoje especificamente, ela falou, doutora, eu tô com um peso aqui no peito, porque assim, eu passei mal no domingo, comi alguma coisa que me fez mal, e eu não consegui trabalhar 6 horas, não foi nem o dia inteiro que ela parou do dia dela, ela pediu um afastamento do dia dela de 6 horas, do dia de trabalho dela lá na Austrália, porque ela estava com dor de barriga, diarreia, enfim, fez mal o que ela comeu no domingo. Mas a questão não foi essa. A questão é que ela falou assim, doutora, eu não consegui trabalhar direito. Eu falei, nossa, mas você estava mal assim? Ela falou, não, a diarreia passou. Eu fiz, então, né, ela fez assim, o problema, doutora, é que assim, eu trabalhei as outras 6 horas pensando no que a minha mãe ia pensar se soubesse que eu parei de trabalhar durante 6 horas por uma dorzinha de barriga. Aí eu falei, filha, mas por que isso, né? Aí ela foi me contar, eu falei, como que foi? Aí ela veio me contar a gestação, que na gestação da mãe dela, a mãe dela engravidou quando estava namorando, não eram casados ainda, com 20 anos. E uma criação super rígida, o avô dela, então o pai da mãe, acabou expulsando ela de casa, porque tinha desonrado, essa palavra que eu tinha, né? Tinha desonrado a família de ter engravidado antes de casar. Enfim, e ela passou até os 30 anos ouvindo essa mãe falando que ela é culpada
da relação do pai dela ter ficado... Porque, assim, ela ficou vários anos sem... E depois disso, parece que não veio mais... Não ficou mais igual, né? Assim, então, ela foi culpada dessa desestrutura, desse rompimento da ligação, da relação entre a mãe dela e o vô. E, automaticamente, essa mãe passou uma vida assim... Olha, se você não fizer isso pra mim... Eu não tenho condições mentais pra trabalhar, pra me sustentar... Então, essa menina cresceu, com 13 anos ela foi para fora do país, no intercâmbio, e não voltou mais, porque lá teve uma oportunidade de ganho financeiro melhor. E até então, hoje ela com 30, ou seja, são 17 anos trabalhando para ir mandando valores para cá para sustentar esses pais. O pai é alcoólatra, né? E ela se sente culpada por ficar 6 horas. E ela tá cansada, desenvolveu uma série de problemas físicos. E aí eu falo, olha o peso. Qual é o peso, o porquê que você se sente na obrigação de fazer isso? Na responsabilidade, né? Ficar nesse lugar que não é seu. Aí ela fala, mas doutora, olha o que a minha mãe não tem condições, ela tem vários problemas de saúde. Quais são esses problemas de saúde? Ela é inválida? Não, mas ela tem depressão. Vamos tratar dessa depressão. Não, mas ela não aceita terapia. Então, perceba como que é um relacionamento abusivo. Ela não aceita a terapia, ela não quer ser tratada e ela continua até hoje falando que essa menina, essa filha, é culpada pelos sonhos não realizados, pela vida que ela não construiu. Mas, olha que interessante, né? Você falando dessa parte, a filha precisa da atenção da mãe. Então ela quer ser a cuidadora da mãe, porque de alguma forma ela tem como a mãe olhar por ela. Né? Então ela não quer sair desse papel também, porque ela tem um ganho. A mãe é abusiva e ela exige da filha, mas a única coisa que ela consegue ter da mãe é isso. Ela não teve um carinho, ela não teve um cuidado. Então olha como que ela necessita dessa mãe, então ela se coloca nesse papel. Não, eu tenho que dar uma satisfação para minha mãe, porque assim ela olha para mim. Exatamente. Que dó, né? Assim, quando a gente uma vida desperdiçada. Aliás, 2, né? Desperdiçadas. Como a criança, a gente volta lá para a infância, como a criança de alguma forma vai fazer alguma coisa para a mãe olhar, ou o pai. Ou ela vai ser em forma de birra, ou em forma de se cortar. E a gente volta para aquela fase. Eu não tive um tipo de atenção, de qualquer jeito ela vai ter que olhar para mim. Exatamente. É a tal busca que a gente fala. Que eu costumo falar assim, eu acho que as pessoas que procuram esse tipo de assunto, talvez até cansem, talvez, de ouvir a gente falando do tal acolhimento, pertencimento e busca, né? Essa criança está em busca do quê? Mas, assim, é importante, inclusive hoje, no nosso queridíssimo Fábio Arcanjo, também da Vivax TV, no Dito e Feito, eu falei sobre isso. Porque foi aquela questão que nós vimos do que aconteceu chata na semana passada, aquele ator, enfim, que descobriram aí. Mas, assim, aí... saiu assim um questionamento se ele estava em busca desse sonho. Eu falei, ele podia até achar que estava em busca do sonho, fazer qualquer coisa e aturar qualquer coisa em busca desse sonho. Mas, gente, perceba assim, são 3 anos e meio nesse caso, uma pessoa com a saúde mental e emocional em dia. Você faz uma promessa para ela de algo. Você vai demorar 3 anos e meio para descobrir que essa promessa não é tão válida assim, não é tão séria assim. Você vai até onde que a sua saúde mental está abalada, a ponto de você colocar pessoas dentro da sua casa, no seu convívio, você, sabe, se doar tanto assim. Então, assim, o que essa pessoa... Você concorda que emocionalmente essa pessoa não estava mal? O que ele tanto queria provar para quem? Olha, tem uma fase, né? A criança, ela precisa... Tem pais abusivos que, assim, eles sempre prometem para a criança e nunca cumprem. Nunca. Eu prefiro que falar, eu não tenho dinheiro para comprar, ou agora não dá para comprar, do que prometer e não dar.
Exato. Qualquer coisa. Não, eu vou te levar em tal lugar, aí a criança fica toda animada, depois você não leva. Vou comprar uma moto para você, olha, procura no jornal aí uma moto que você quer, a pessoa olha tudo, depois não compra. O que essa criança vai ficar esperando, ou alguém ficar esperando, sempre vai ser essa busca. Essa busca. Algum dia alguém vai me dar. Exatamente. E nesse caso, quando eu li, eu falei, você quer que alguém algum dia faça alguma coisa para você, você nunca teve. Exatamente. E ele nunca teve a força de fazer sozinho. Eu acho que na nossa profissão, o que a gente faz é, a gente ajuda a pessoa a encontrar um melhor caminho. Às vezes, sozinho não consegue. Então, na situação da moça que você relatou, você, no teu desenvolver da terapia, você vai guiar, você não vai dar o caminho para ela, ela tem que aprender. E quantas mãezinhas estão assistindo, os pais estão assistindo, e não sabem que tem um processo atrás disso. Sim. Né? Assim como essas crianças nesses processos, quando a gente vê uma criança não querendo curtir essa fase, que é tão gostosa, onde a criança começa, ela entende, ela descobre que o mundo dela não é só pai e mãe. Nessa fase dos 6, 7 anos, ela entende que existe amiguinhos no condomínio, no corredor, no quintal, na escola. Ela descobre que o mundo tem mais pessoas em volta dela. Agora, se ela descobre isso, e mesmo assim ela prefere ficar quietinha lá, isolada no canto dela, vamos tentar um olhar mais atento, assim, será que é só... Ai, não, mas agora é uma geração de videogame. Eu ouço muito isso. Será que é só isso? Só uma geração de celular. Será que é só isso? Será que alguém não falou alguma coisa e essa criança já não quer mais sair? Será que essa criança não tá com, né, não tem esse receio, não tá com essa vergonha? O que aconteceu? Vamos investigar. Você olhou? A gente tem esse olhar atento ao corpo do nosso filho, do nosso sobrinho, neto, enfim. Porque eu percebo que tem mães que nem sabem ali... o que tem, o corpinho mesmo, gente. Hoje em dia não se sabe mais. Eu brinco com as minhas filhas que eu sabia cada pintinha que nascia nova nelas. Eu sabia, nossa, essa pintinha não estava aqui ontem, sabe? Que a gente sabe que vai crescendo, né? E com meu neto eu faço exatamente isso hoje, né? E essa questão agora, falando do meu neto, eu lembrei que a doutora falou, não faça promessa. Gente, meu neto, volta a falar, ele tem 1 ano e 3 meses. E assim, eu percebo que assim, se ele me pede uma coisa, olha... a importância, né? E eu falo assim, Cauã, agora não. Primeiro vamos fazer isso, depois a vovó volta aqui com você. Ele, uma vez, na terceira vez, ele pede e automaticamente ele faz com a mãozinha ou ele faz um gesto assim, tipo... Não, primeiro é como se ele já soubesse que primeiro ele tem que papar, comer, para depois ele pegar o Danone. Ele adora pera. Para depois ele pegar a pera. Então, assim, às vezes ele vai na pera e eu faço assim para ele, aí ele já faz aquele gesto assim de sentar para comer, ou seja, e ele aponta a pera. Mas também, assim, deu a quantidade que ele já levanta e ele sabe que ele pode ir agora e pegar o pedacinho lá de pera dele, a sobremesa dele. Agora, imagina se eu falho numa dessa. Se depois que eu fizer com que ele coma a comida dele, se eu não deixo, se eu não cumpro isso, e ele não fala, ele apenas gesticula, ou seja, ele entendeu. Ele não precisa falar. Então, isso é aquela tal coisa assim, na volta eu passo e pego. Quanto, né, que a gente não ouve. Na volta a gente compra. E aí você vê criança que fala, é birrenta. Eu fico olhando, tem várias coisas que a gente tem... A gente vai conversar mais sobre isso, né? Sim. Da criança birrenta. A gente pode fazer um podcast sobre isso. Sim. Porque às vezes você fala, a criança é mal criada. A criança é ruim. Ruim. Você não sabe o que está por trás daquilo. Ou TOD, né? Porque agora virou moda, o TOD, né? O transtorno do... como é que é? Opositor desafiador. Esse da agora todo mundo gosta de dar um nome pra birra. E você não sabe o que está acontecendo ali por trás. Quantas coisas esse pai e essa mãe prometeu e não deu? Para a criança ficar quieta e falar, olha, eu vou te dar tal coisa. E tem um exercício bacana para fazer com criança desde pequenininha, até na hora de fazer a mamadeira. Que às vezes a mamadeira vem pronta. Você vai dormir, Pega a criança no colo, leva a criança, fala, olha, a mamãe vai, ou papai, vai abrir o armário, vou pegar a xícara. Olha, agora eu vou colocar no micro-ondas.
eu vou esquentar a água e a criança ali de olho. Olha, o papai vai misturar o leite, vou chacoalhar a mamadeira. Agora a gente vai falar tchau para mamãe, pro irmãozinho, e aí a gente vai mamar. E aí a criança vai aprender que o pai tá dando uma atenção, o pai tá fazendo para ela, é um processo. Exato. Quando chegar aquele mamar pronto para ela, fala assim, vai aprender assim, nossa, meu pai fez tudo isso para mim. Exato. E aí a gente pode falar assim, vários valores ela aprendeu ali, né? É o tempo, é o respeito do pai, é o respeito da mãe, é o respeito da irmã, é o respeito da hora de dormir. Então foi tudo cumprido. Agora, se não tem esse acolhimento, se não tem, ela vai, vamos dormir, pega daqui, toma a madeira, coloca na mãozinha, põe ali no berço ou na caminha e tal. Ela é birrenta, ela não quer ir. Não é, e talvez ela só esteja ali batendo o pezinho e dando um grito, sei lá, e chorando pra falar assim, escuta, eu quero só a sua atenção mais 5 minutos. Eu quero que você saia do celular e me olhe, pelo amor de Deus. E assim, mais uma vez eu volto a falar, minha filha é extremamente ligada ao celular. E como foi muito repentina a gravidez da minha filha, assim, ela não esperava, enfim, ela passou pela negação, rejeição da gravidez também. E ele nasceu ansioso. Então, assim, quando era muito perceptível, quando eu estava próximo dela, e ele chorava alguma coisa, eu falava, Giovana, ele quer a sua atenção, saia do celular. Aí, não é possível, mãe, ele tem 4, 5 meses. Aí eu falei, presta atenção. Quando ele estava comigo, a mesma atitude, só que por eu estar no olho dele, você não ouvia um pio. Minha filha pegava aqui a mãe e ao dar mamar para ele ao mesmo tempo, enquanto mama mexia, essa criança não mamava. E se eu falasse para ela, abaixa, tira o celular, põe as 2 mãos, mostra olho no olho, sabe? A criança não fazia. Então, essa importância de você ter ali esse ensinamento e perceba como a nossa missão de mãe vai além de tudo, porque a minha tem 25, foi mãe agora, então, né, eu sou avó, e quando nasce um filho, nasce uma mãe. Então, assim, por mais base que eu tenha dado para ela passou por esse período de adaptação também, aonde ela sai do convívio dela, sai dali da carreira que ela está construindo, dá aquela parada, que aí saiu de licença, para viver 24 horas em função daquele novo serzinho. Então, por mais amor que tivesse, eu percebi ali que quando eu estava no 3º, 4º mês, essa fuga para o celular era uma maneira dela voltar para o convívio, até porque ele nasceu na pandemia. Então, já tinha aquele isolamento forçado, né? Então, assim, era uma maneira dela estar em contato. Só que eu falei para ela, só que agora é ele, a realidade é ele. Então, esse mundo vai ter que dar uma esperadinha. E como foi bom ela ter também esse meu respaldo, porque, assim, hoje, Cauã é uma outra criança. Uma criança totalmente... como fala? Saudável sempre foi, graças a Deus. Mas assim, calmo. Ele é... Como que eu vou falar? É de uma amorosidade. Então assim, hoje ele dança. Então ele vem perto de você. Ele não aceita muita... Ele não gosta, sabe, daquela bagulho. Então você coloca música calma. Ele te chama pra dançar. Ele dá a mãozinha. É porque ele tem segurança. Perfeito. Mas perceba, precisou passar, acalmar. Porque se a gente tivesse criado do jeito... negligenciado sinais. Então ele nasceu hiperativo. Ele nasceu, tipo, com a luzinha do alerta ligada 24 horas. Porque ele nasceu assim, gente, ninguém tá me vendo. Ele passou 7 meses dentro da barriga da mãe e a mãe não via. Então, assim, lá dentro ele tava assim, gente, eu existo. E a mãe não percebendo. Então, perceba que ele nasceu fazendo assim, gente, eu existo. Se a gente não acolhe, então ia ser totalmente, ia ser TDAH, ia ser qualquer outra coisa se ele caísse em outras, né, assim, mas graças a Deus hoje a Giovana fala, mãe, que diferença. E tem a maternagem, né, o cuidado que você tem, o olhar que você tem para a criança no primeiro momento. Quando eu pego, assim, adolescente inseguro, eu sempre pergunto, como é que foi tua mãe? Por isso que eu falo que eu adoro Freud. Então, qual é o problema? Me fala da tua mãe. Primeira coisa que eu falo, me fala da tua mãe. Parece uma coisa clichê, mas tem... Não é. Não, e as constelações falam... Vamos trazer alguém da constelação, Adriana? Vamos, porque assim, as constelações falam muito isso. Ali, né, o olhar para a mamãe, o olhar para o papai, assim, dependendo
Freud explicava e as constelações já vêm também, essas novas técnicas, vêm explicando muito. E é interessante porque você pega ali uma fala, você já desenha tudo. Mas isso assim, não culpando mãe, não culpando filha, mas entendendo por que aconteceu isso, por que você está vivenciando isso hoje. O passado aconteceu, ok, vamos trabalhar de hoje para frente. Sim. Então a gente vai trabalhar a criança daquela fase, do começo da terapia para frente. Por que aconteceu aquilo? A gente entendeu, mas vamos modificar de hoje para frente. Então não se sinta culpada, porque às vezes ninguém vem com manual. Hoje é celular, antigamente era televisão. Mais para trás era limpar a casa. Exato. Mais para trás era mexer na lavoura. Então sempre a mãe tinha uma distração. Exato. Então não é a gente vai culpar hoje a internet, mas sempre aconteceu isso. Sim, sim. Sempre houve algo para que tirasse a atenção 100% ali para aquele momento, né? É lógico que a gente não está generalizando, a gente está falando daqueles que chegam, dos casos que chegam até nós com problemas aí, com dificuldades na saúde mental e emocional. E deixar claro também, porque eu também recebi mensagens assim, essa questão da saúde mental, gente, não é doença. Aqui a gente não está falando da doença biológica, da doença neural. Na verdade, a gente está falando da prevenção. Exato. Nesse podcast, a gente está passando para as mães, para os pais, a prevenção. De uma maneira extremamente caseira, como a gente vivencia a nossa maternidade, como a gente vivencia. Ninguém aqui tá para falar de termos técnicos, rótulos. Não, a gente tá aqui assim para passar experiências de pessoas reais, casos reais como os nossos, como eu falo abertamente da minha filha, do meu neto, para que isso sirva sim de informação e não de aprendizado, porque eu acho que ninguém ensina e a gente vive nesse constante aprendizado, troca de experiência, né? Então assim, a gente está levando a nossa experiência para quem nos ouvir absorver e para quem não e pronto. Eu acho tão legal quando a gente dá exemplo, porque às vezes o pessoal em casa tá assistindo ou tá no carro e fala, putz, olha, eu vi tal coisa. Nossa, sabe que tá acontecendo isso lá em casa e eu não tinha percebido? Exato. E é interessante, porque o que a gente conversa aqui não é teórico, porque se você for olhar teoria, todo mundo você lê e acabou. Agora a prática é diferente. Uma vez eu ouvi isso de uma psicanalista, que é assim, você lê, tudo bem, qualquer um pode ler, mas como que você vai colocar isso em prática é que faz a diferença. E quando a gente passa os relatos aqui, né, o papo do consultório, a gente está falando do dia a dia que é fácil, é leve, não é uma coisa para você ter medo. E não tem coisa melhor para levar essa língua, não tem linguagem melhor do que você levar fatos reais, assim, né? São relatos mesmo, como nós estamos fazendo. Então, assim, de repente o relato de uma dificuldade de um paciente que a gente relatou aqui, no seu consultório, pode ser a mesma dificuldade que você está passando. Como eu já parei em vários vídeos, inclusive da Vivax TV, mostrando de outros profissionais, falando, nossa, gente, olha que interessante. Você para ali, por quê? Porque aquilo te chamou. É uma coisa que você está passando, você precisava ouvir aquilo, né, em outros assuntos, enfim, mas é isso que nós estamos querendo passar aqui. Aqui ninguém está ensinando nada, mas a gente está mostrando o que causa a importância da conversa, do diálogo, da atenção, do olho no olho, que não se tem mais, né? Desde que eu me lembro assim, que é a primeira vez que eu olhei para o meu esposo, que a gente tinha aquela coisa, né? O que mais te encantou, sabe aquela coisa? Eu falo assim, é o olho no olho. Para mim, assim, eu acho que eu não enxergava mais, e eu sou assim até hoje. Então, assim, quando eu quero conversar com minhas filhas, com meu neto, né? Assim, eu gosto desse olho no olho. Porque mesmo através das lentes hoje, que a gente sabe que é a internet, mas é esse olho no olho. Não é você olhando para os lados ou você mexendo em alguma coisa, né? Você procurando algo. O olhar, tanto que eu acabei de falar, né? Que uma criança que nem sabe falar, verbalizar, mas por ela te olhar, o seu gesto, a sua feição, a sua respiração. Por que a criança se acalma quando deita, quando tira ali no parto? E ela acalma, porque a respiração, ela sente. É uma cumplicidade, né? É esse calor, esse aconchego que a gente fala. Quando você olha com o outro com carinho, com ternura. Eu gosto sempre de, quando eu começo a fazer uma terapia, não existe
carinho que não cure. Sim. Não existe. Assim, o carinho cura tudo. Exatamente. Vamos dizer assim, como que você está cuidando de um paciente, como você está cuidando do teu filho, como você está cuidando da tua mãe e como você está carinhando o seu marido, a sua colega. Como que é isso, né? Sim. E no geral, no final de tudo, qualquer que seja a questão ali, a situação da criança, a minha resposta seria a mesma se eu pudesse. O que cura isso? O amor, o acolhimento. Não tem outra paciência, tolerância, acolhimento. Essas crianças que hoje a gente tem um número de suicídio imenso, que vai dos 10 aos 24 anos, quando a gente pergunta, quando você olha no olho dela e você pergunta o que ela busca, é o olhar da mãe, é o olhar do pai. Eu tô querendo chamar atenção, eu preciso... Então, assim, ninguém quando chega, ninguém fala assim, eu acordei hoje e vou me matar. A pessoa, para chegar nisso, ela tá querendo... É um grito de socorro em silêncio. Uhum. Para ela se automutilar, para ela se autolesionar. Quando a pessoa faz isso, principalmente a criança, o adulto também, mas principalmente a criança, até porque o adulto, quando faz, é uma atitude de criança, é a criança dele fazendo isso, não é um adulto de sã consciência fazendo, é a criança dele fazendo. Mas é aquele grito silencioso que ele dá para chamar a atenção. A dor interna é tão forte que ele precisa se cortar para aquela dor ser maior ainda. Exatamente. E aí a gente parte assim, o que fazer, né, nessa hora? Depois eu quero até marcar com a doutora para falar um pouco mais disso, porque existem determinadas falas, que é exatamente esse que eu relatei agora dessa moça. Olha o peso que dá para essa moça, olha o peso que dá para o paciente de 12 anos, que relatou. Saiu aqui o seu relato dos 12 anos? Acho que conseguimos pegar, né, o seu relato dos 12 anos. A importância, o peso que dá, porque é aquilo que a doutora falou. Ele pode sentir assim, ou ele é um nada, o suicídio ele é uma linha de dois extremos, com dois extremos. Ou ele se sente um nada, o que eu tô fazendo aqui? Ninguém me olha, ninguém nem sabe da minha existência, pra que eu estou aqui? Sou um nada, é um extremo. E o outro é assim, gente... Todo problema de quem eu amo, tudo que acontece de ruim é problema meu. É porque eu existo. Então é melhor eu ir embora. Isso tudo é um cansaço. Tem uma hora que cansa. Exato. Eu quero ir embora. Isso aqui não aguento mais. E por que essa criança... E como que uma criança chega a pensar que uma criança, uma adolescente... E isso também... para chegar no pensamento suicida, é porque ela já passou pelo vício, ela já foi buscar na droga, muitas vezes ela já foi buscar no álcool, no cigarro, na balada, tão famosa que acha que, né, não é um ato, uma ideação suicida, a pessoa, o adolescente que sai de segunda a segunda, negligenciando horas de sono, negligenciando horas de alimentação, ele também está gritando por socorro. Lembrando que aquela frase famosíssima, né? aquela ditado famosíssimo dos psicólogos, assim, que todo excesso esconde uma falta, é isso, quando a pessoa, tudo em demasiado, está escondendo uma falta. Então, assim, nossa, ele é louco, olha que adolescência louca que a gente ouve isso, né? Olha, nossa, eles têm muita facilidade, por isso que sai de segunda a segunda. Não, gente, ninguém de sã consciência faz isso. Não. Ele está buscando uma falta. Qual é essa falta? Vamos sair uma vez com essa adolescente. Não precisa ser só uma criança, vamos chamar esse adolescente. Será que você conhece? Eu costumo falar assim para minhas filhas que eu conheço a cor que elas mais gostam, a comida que elas mais gostam. Não é assim que a gente faz, né? Então, assim, será que os pais... A gente não tá mais uma vez aqui julgando, né, doutora? Mas assim, você que está em casa nos assistindo, você conhece a cor preferida do seu filho? A comida que ele mais gosta? E se não conhece... Começa a prestar atenção, sempre dá tempo. Se tem a gente vida, reescreve todo dia. Exatamente. Né? Todos os dias é motivo para a gente olhar com carinho e falar, nossa, eu não fui tão bem hoje, mas antes de dormir fala, amanhã eu vou ser melhor. Exato. Amanhã eu vou ser melhor. Então, o que aprende, o que o pessoal está tendo a oportunidade de aprender com as nossas falas, é cada dia você colocar uma sementinha a mais dentro da tua vida. Sim. Então, coloca da tua e do teu filho, né?
chega de se culpar, né? A culpa eu acho que não vai levar lugar nenhum. A gente já tem muita coisa. Um sofrimento que já vem. A gente já tem muita culpa. A gente já leva muita culpa de escola, de cunho religioso, de cunho político, profissional. Em todo lugar a gente tem uma culpa. Exato. Eu acho que no conviver, no educar e no maternar, vamos falar assim, acho que essa palavra não deveria estar. Eu acho que todo dia é um dia da gente aprender e recomeçar. Sem julgamentos e vamos... É uma vida, a gente tem uma vida. É uma vida. E também que vai entrar agora na fase que nós já vamos deixar aqui um spoilerzinho, né? Que é aquela fase assim de mostrar para essa criança, para esse pré-adolescente que assim somos pais e avós, pais, tutores, são seres comuns, que eles também têm medo, que nós também temos medos, nós também temos nossos dias bons, nossos dias não tão bons. Então é assim, por mais que eles nos coloquem num pedestal, como nós já colocamos os nossos pais num pedestal, e mostrar para ele que nós também temos fragilidades. E nisso eu adoro trazer histórias, né, da Disney, eu adoro trazer história da Disney. Então eu falo assim, gente, tem um momento ali que o Rei Leão, né, o Simba para falar como faz, e ele fala, mas você sente medo, né? O Simba fala, ele fala, sim, né, porque ele é o rei, então assim, ele fala assim, hoje eu tive medo. Você sente medo? Sim, hoje eu tive medo de te perder. Porque o Simba tinha se colocado numa situação de perigo. Então, e aí ele olha, e aí na hora eles começam a rolar ali, né? Então você fala, olha, aproximou, igualdade. Porque eles olham talvez a gente, e quantos filhos não caem aí, quantos adolescentes não caem na vida, por quê? Porque acham que nunca vai ser tão bom quanto o pai. Tão bom, nós temos até outro filme aí, que é o Amor Além dos Anjos, que eles, né, que é fantástico, é meu livro de cabeceira, porque assim, olha a dor daquele adolescente por ele achar que ele nunca ia ser igual aquele pai. E a gente vive isso todos os dias. Mas aí a gente deixa que já entra na adolescência ali pro próximo. Eu vou te falar, é a fase mais gostosa. Fantástica. Mas também, como não poderia deixar de ser, de muita responsabilidade para os pais. Não é? Tudo acho que é como a gente olha a vida. Sim. Né? A adolescência, você passando o que tem de bonito na adolescência, para não deixar... Sim. Esse pessoal que está passando por uma fase pesada, uma fase difícil, tem um olhar diferenciado aí. A gente consegue passar pela adolescência e sobreviver à adolescência. Sim. E é o nosso próximo episódio. Então, se você já tem o seu pimpolho aí, já está mais nessa fase e até agora não deu tempo e nos ouviu, não deu tempo de fazer tudo isso que nós falamos até agora, né? Antes aí numa idade menor... Continue nos assistindo, porque o nosso próximo episódio é dos 13 aos 17. Um pouco antes da fase adulta. Fica aqui o nosso agradecimento, doutora Adriana. Gratidão. Muito obrigada. Pela parceria. Gratidão à Vivax TV. Gratidão a vocês e continue nos assistindo.